Vamos lá, gurizada, pós-jogo aqui de Bragantino 0, Internacional 0. A terceira estreia de Enervalência, consequentemente a gente vai ter a quarta no próximo jogo. O Internacional no comando de Eduardo Cudê, né? Agora nosso novo técnico. Acabei não falando ao longo da semana, eu botei aí na aba da comunidade duas enquetes, o que vocês pensavam em relação à saída do Mano e a chegada do Cudê. E hoje a gente teve o primeiro jogo do nosso não tão novo técnico. E obviamente ele não ia transformar o Internacional da água para o vinho. O time não ia se transformar numa máquina de fazer gols em questão de um dia de treino, 2 dias de treino que ele teve. Mas o Internacional já demonstrou uma postura um pouquinho diferente até no seu formato tático, né? No jogo. A gente já vê aquele padrão do Cudê que a gente já conhece, uma linha de 3 atrás, né? O volante fica entre os zagueiros, os laterais sobem mais. E o Internacional mordendo muito a marcação, mais ou menos naquele setor do meio de campo, para conseguir as puxadas de contra-ataque. O Bragantino agredindo pouco. O Bragantino achei que estava um pouco sem inspiração também. O Rocher não fez nenhuma defesa muito difícil, só um lance teve um chute mais forte, mas ele estava bem posicionado. Estreia do Rocher também, né? A saída do John. É outro sinal que a gente vê também essa questão da escalação, né? A gente já vê alguns nomes que são preferidos aí pro Cudê. O Rocher é um nome. O Nico Hernandes, muito provavelmente, ele vai ter uma sequência. Né? A gente vê ali no meio de campo o Jônico, né? Que ele já gostava do Johnny na primeira passagem dele no Internacional. Agora o Romulo sai, o Johnny ganha titularidade, não fez um mau jogo hoje. Então a gente já começa a ver mais ou menos a cara do novo Internacional aí na mão do Cudê. E a gente sabe que a vinda dele é mais em relação ao jogo contra o River Plate do que pelo próprio brasileiro, né? Mas no Brasileirão ele já demonstrou que não gosta muito de brigar na zona de baixo da tabela, mesmo também gostando de atuar muito nas Copas. Vamos ver como é que vai ser o prosseguimento aí do mandato aí do Cudê como técnico do Internacional. A grande questão para o jogo de hoje é que foi apresentado o Internacional que mordeu mais o time do Bragantino, forçou um pouco mais a marcação naquele setor do meio de campo, tentou propor algumas coisas nos contra-ataques, principalmente em lançamentos, bolas alçadas para o Enervalência, que tentava uma opção de velocidade num contra um para finalizar, e alguns lances de cruzamento também. E a gente começa a ver peças também que daqui a pouco vão sair desse time, né, cara? A principal delas, para mim, Wanderson. Wanderson não dá mais. O Wanderson não tem condições de jogar, gente. Ele não tá fazendo um ano bom, tá? Ano passado ele já teve uma queda depois da lesão e ele não conseguiu se restabelecer mais. O Wanderson tá muito mal, ele não entrega absolutamente nada pro Internacional. Obviamente, ele tá jogando muito porque o Pedro Henrique tá lesionado. O Maurício, que é uma opção que pode fazer a função ali pelo lado também, tá lesionado, mas eu acredito que o Wanderson vai sair, né, nos próximos jogos quando esses jogadores retornarem. E outro jogador que eu queria citar, o Depena. O Depena é outro que também está entregando muito pouco, principalmente em relação ao que a gente já viu de entrega do Depena em partidas anteriores. Pô, eu lembro do jogo contra o Atlético Mineiro, 3-0 no Beira-Rio no ano passado, que o Depena jogou uma barbaridade naquele jogo. E é outro que não tá conseguindo fazer uma temporada boa, né, cara? Teve altos e baixos, mais baixos do que altos, e isso está sendo muito prejudicial pro Internacional. Hoje ele jogou um pouquinho deslocado também, mas tecnicamente ele não tá bem. Então são dois jogadores que na sequência eu acredito que vão sair do time para entradas, creio eu, de Pedro Henrique. E pode ser que entre o Maurício ali pelo lado, até para deixar o time um pouco mais ofensivo, né? O principal defeito do Internacional agora, né, antes era a defesa, agora é o ataque. O Internacional não consegue fazer gol nos seus adversários, não consegue agredir as outras equipes. Hoje eu acho que a gente agrediu um pouco mais, a gente conseguiu dar mais trabalho pro Cleiton no que o Bragantino deu trabalho pro Rocher, principalmente nos lances do Ener Valencia, que eu acredito que fez uma partida bem média, tá? Eu acho que para um jogador do tamanho dele, pelo que a gente espera que ele apresente dentro de campo, ele foi abaixo. Mas ele foi o jogador que mais agrediu o time do Bragantino ofensivamente, né? Ele teve aquela cabeçada do Cleiton que defendeu, né? No 1 contra 1 ele teve dois lances de velocidade que ele conseguiu o corte e a finalização.
Então a gente vê que ele é um cara mais participativo, um cara que se tem a oportunidade ele conclui. Então é uma coisa que faltava também nos jogadores do Internacional, principalmente dos atacantes, concluírem a gol, chutar, mano, independente de onde esteja. Pô, tu é atacante, tu quer entrar no gol com bola e tudo, tá de sacanagem, mano. Então ele um pouco consertou isso. Vamos ver essa questão de adaptação, né, aí para os próximos jogos, mas a gente precisa de uma resposta rápida, porque daqui a pouco tem o jogo contra o River Plate e esse cara é o cara fundamental. Esse é o cara que pode ocasionalmente definir uma classificação ou não para o Internacional, entendeu? Então a gente precisa que ele esteja num momento bom, que ele já esteja ambientado e já esteja conectado junto ao time do Internacional para a gente conseguir a classificação. Eu acho que não vou fazer tempestade dentro do copo da água, falar que ele tem que sair, que ele não tem raça, que ele não joga nada. Pelo amor de Deus. A gente viu esse cara jogando na Copa do Mundo, a gente viu esse cara fazendo uma baita campanha que ele tá fazendo na Europa, no Fenerbahçe esse ano. Eu acho que é só questão de tempo até ele melhorar e conseguir desempenhar o futebol que ele tem de sobra aí, pra gente conseguir ver com mais clareza. Em relação ao jogo, o Bragantino eu falei um pouco mais amordaçado, o Internacional conseguiu marcar bem o time dos caras que tem uma velocidade, tem uma transição de bola bem rápida, bem chata. Mas o Internacional acho que conseguiu equilibrar a partida e foi um jogo neutro, né, cara? O Bragantino que na casa deles já meteu 4 no Flamengo, já tirou pontos de outros adversários e o Internacional hoje conseguiu um empate que, levando em consideração a mudança de técnico bruscamente na competição, o pouco trabalho para o Kudê já implementar o estilo de jogo dele, acho que no final das contas o 1 ponto não é uma coisa ruim, não. O objetivo a gente sabe que é a Libertadores e a gente precisa de tempo para trabalhar o novo futebol. Vamos para as notas dos nossos queridos jogadores, então. Vamos lá. O Rocher, meu amigo. Cara, para mim o Rocher ele fez um jogo normal. Eu acho que ele não foi muito acionado, assim, os chutes do Bragantino iam para fora, ia para cima do gol. Mas ele teve um lance que ele defendeu lá, uma bola difícil, que era uma bola espalmada mais em cima. E só também, cara. Vou deixar o Rocher com uma nota 6. Ele que, obviamente, aí vai ser o nosso goleiro titular aí, se depender do Kudê, né? Na sequência a gente tem o Bustos, que eu acho que fez uma partida ok. Eu acho que ainda falta um pouco mais de apoio na frente. Eu acho que hoje ele até chegou um pouco mais, né? Avançou mais pro último setor do campo, mas acho que falta concluir a jogada, sabe? O cruzamento na mão do goleiro, ou uma bola muito errada, não tá legal, assim, nessa hora de definir a jogada. Mas eu vou deixar ele com uma nota 6,5 porque ele foi um pouco mais seguro defensivamente também. Na zaga a gente tem o mercado ok, melhorou um pouco em relação ao que vinha jogando, estava um pouco abaixo. O Nico Hernandes também achei que foi ok. Os dois conseguiram conter o ataque do time do Bragantino, né? Que, pô, vem fazendo aí goleada em time sim, time também, né, meu? Meteu 6 num, 5 no outro, 7 no outro. Então eles conseguiram conter esses caras, então achei que fizeram uma partida interessante. Vou deixar os dois com nota 7. Do outro lado a gente tem o René, que eu já falei pra vocês que é um dos jogadores mais regulares. Hoje também definiu bem as jogadas, ele consegue fazer uma saída de jogo muito interessante pelo meio de campo, que abre muito espaço para ele conseguir encontrar uma bola pro Wanderson, para ele inverter pro lado direito, para ele seguir pelo meio. Então ele abre muita possibilidade, né, quando ele faz essa jogada. Eu gosto disso. Vou deixar o René com uma nota 6,5. No meio de campo abrindo, cara, o Johnny fez uma boa partida, conseguiu transicionar a bola, conseguiu marcar. Vou deixar o Johnny com uma nota 7,5. Depena pra mim não dá, cara. Não tá entregando, precisa sair, acredito que vai sair. Vou deixar o Depena com a nota 1. Na sequência a gente tem o Alan Patrick, que eu acho que pro que a gente espera também do Alan Patrick, ele foi um pouquinho abaixo, né? Eu acho que ele podia ter tido um pouco mais de velocidade na hora de definir as jogadas, mas mesmo assim ele continua sendo fundamental em diversos lances do jogo que a gente tem oportunidade de gol. O Alan Patrick está presente, eu vou deixar ele com uma nota 6. O Wanderson, cara, é o que eu falei para vocês do DP, né, em relação ao próprio DP. O Wanderson não tá conseguindo entregar, entendeu? A gente sabe que ele é um cara que tem futebol, a gente sabe que ele é um cara que tem qualidade, mas esse ano ele não tá fazendo uma boa temporada, cara. Eu não sei se é algum motivo técnico, se é algum motivo extracampo. O que a gente sabe é que ele não tá conseguindo entregar.
E tá faltando pra ele. Vou deixar o Wanderson com uma nota 2. Faltou o Arangues também ali no meio de campo, que eu esqueci de falar, né? O Arangues, ele fez uma partida correta, né? Ele é um jogador de muita qualidade também, a gente já sabe disso. Vou deixar ele com uma nota 7. E na frente, o nosso jogador referência, o que a gente mais espera, que é o Ener Valencia, que hoje creio que agrediu, mas acho que falta, cara. Que falta ele ser decisivo. Ele é o cara decisivo, ele é o cara que a gente espera que surta algum efeito positivo para o Internacional. Por enquanto, não surtiu nada. Então eu vou deixar ele com uma nota 5. Para os jogadores que entraram, bom, vou falar do que? O Kudê só botou 2 caras dentro de campo. Botou o Campanharo e o Matheus Dias. O Matheus Dias entrou mal, né? Ele um pouco deslocado também, caindo pelo lado direito, saindo mais pro jogo, não é muito a dele. Tomou um amarelo também, vou deixar ele sem nota. E o Campanharo, que a gente já sabe que não tem condições de jogar no Internacional, vou deixar os dois sem nota. Pro Kudê, que chegou agora, que já, né, tá iniciando o seu trabalho que a gente já sabe como funciona, vou deixar ele com uma nota 6,5, porque conseguiu um empate fora de casa contra um bom time do Bragantino, quando o mandante. E é isso, gurizada. Esse foi o nosso pós-jogo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta agora no sábado, mano, com o Internacional e Cuiabá. É o jogo em casa, um jogo que vai ser dureza, já digo pra vocês que eu acho que não vai ser fácil, mas que a gente precisa da vitória. A gente só tem esse jogo antes do jogo contra o River Plate, então é extremamente fundamental a vitória até para ganhar confiança pro jogo decisivo da Libertadores. Até lá, tenham todos uma ótima semana, um forte abraço para vocês e até mais.